Boa tarde, amigos. Estamos aqui de volta com a nossa dose semanal de insolências. E a primeira delas deve ser proferida com relação a esta notícia que acaba de sair na Veja. E daqui o espião da ABIN, que foi ouvido por uma comissão a portas fechadas, uma comissão parlamentar, mas em seguida fez uma declaração à Veja resumindo o que ele tinha dito na comissão. E o que ele diz é o seguinte: o homem da ABIN, o tal do general Félix, está simplesmente mentindo. Eles mentiram quando disseram, ele e o chefe da ABIN, o tal do Paulo Marcelo, porque esses cidadãos disseram que a denúncia sobre os 5 bilhões de dólares passados pelas Farc ao PT tinha sido passada a eles, mas tinha sido considerada uma coisa tão insignificante e tão improvável que mal tinha sido investigada e tinha merecido apenas um relatóriozinho de 2 páginas ou 3 páginas. O espião disse que é o contrário, a coisa foi investigada durante muito tempo, uma investigação de 8 meses, o relatório era um verdadeiro calhamaço. Cadê esse relatório? Agora eles vão ter que mostrar esta coisa ou desaparecer definitivamente com ele. E todo esse caso está sendo abafado, não é nem preciso dizer, porque se a investigação é conduzida a portas fechadas e chefiado pelo próprio investigado, você não precisa ser muito esperto para perceber do que se trata. Você imagina se no tempo do Collor, o Collor propusesse, né, um homem dele, um homem da sua confiança, para presidir as investigações contra ele mesmo. Hoje o pessoal do PT faz isso e a opinião pública já nem liga mais, porque já está tão acanalhada, tão avacalhada, já tão prostituída, tão arrasada, que não liga mais para nada. No Brasil hoje aceita qualquer porcaria. Nunca o nível moral aqui teve tão baixo, a um ponto que chegou já indescritível, tá certo? Onde a sem-vergonhice aberta, descarada, cínica e orgulhosa e prepotente, se impondo a todos nós e todo mundo achando, se não bom, ao menos aceitável. Mesmo aqueles que denunciam o estado de coisas tentam sempre preservar a imagem do seu presidente. Quer dizer, o PT não presta, o Zé Dirceu não presta, ninguém presta, mas não, o Lula não, o Lula é intocável. Então nós nos imbuímos da ideia de que o Lula é o bom selvagem, o Lula ele é inocente, tá certo? Nada do que ele faça pode ser imputado. Ora, é justamente a mídia que criou, vamos dizer, este círculo de proteção em torno do Lula, é ela a culpada por esse estado de coisas. Porque ninguém nesse mundo, nenhum ser humano, pode ser preservado desta maneira, ninguém pode ser defendido desta maneira. Tá? Então, na medida que você cria um sistema de anticorpos para que nada atinja a imagem do Lula, o que você está ajudando é o Lula a usar a proteção que foi estendida sobre ele estende sobre todo esse sistema, tá certo, de sem vergonha estabelecida que está nesse país. Quando houve aquele caso Valdomiro, todo mundo achou que a denúncia do caso Valdomiro ia até derrubar o ministro Zé Dirceu. Eu naquela época escrevi, falava, vocês não vão conseguir tocar no Zé Dirceu, vocês não vão conseguir tocar no Valdomiro, vocês não vão conseguir tocar no fio de cabelo do Valdomiro, vocês jamais vão conseguir tocar em ninguém do PT. O sistema é fechado e indestrutível e ele está sob a guarda de São Lula, que vocês mesmos transformaram, vamos dizer, numa divindade intocável. E que já chegou até a se convencer de que ele é intocável mesmo, porque ele chega no Vaticano e comunga sem confessar e diz que não precisa confessar porque é um homem sem pecado. Tá certo? O que, dizer, teologicamente falando, já é, vamos dizer, isso é o pecado contra o Espírito Santo que não pode ser perdoado nem neste mundo nem no outro. Quer dizer que o Lula está, em termos de como fiel católico, ele está numa situação nada invejável. Tá certo? Quer dizer, está abaixo de qualquer pecador. Digamos, um assassino pode ser absolvido, mas o homem que faz o pecado contra o Espírito Santo não pode. Então, o Lula, o que ele está dizendo é o seguinte: eu não preciso do perdão divino, eu já me perdoei a mim mesmo, tá certo? Então, quando ele comunga, o que ele está fazendo? Ele está dando uma oportunidade a Jesus Cristo, tá certo? De enobrecer-se, né? Entrando no corpo e na alma do Deus Lula. É uma coisa de um descaramento, de um cinismo, ou de uma arrogância, de uma prepotência espiritual inimaginável, e as pessoas já não se escandalizam com isso.
dizer, perderam já o senso do ridículo, o senso das proporções. A imprensa até criticou muito o arcebispo Dom Eusébio, onde já se viu Dom Eusébio dizer que o Lula é caótico, né, por causa de declarações do mesmo teor que o Lula tinha feito antes. Quer dizer, o dever de polidez para com São Lula está acima dos deveres de Lula para com a igreja que ele diz que pertence. Quer dizer, é a total inversão. Isso aqui já virou um hospício e é uma espécie de loucura assumida. Então, não estranhe absolutamente que esses 5 milhões de dólares, mesmo que venha a ser comprovado, ninguém vai pagar por isso nunca, tá certo? O PT é realmente, vamos dizer, uma máfia. Essa máfia tomou conta do país, o país é dela, e se o próprio Lula está acima, já Dom Mauro Moller diz que Jesus Cristo na presidência não faria melhor que Lula, então quer dizer, o Lula é melhor que Jesus Cristo, Lula é melhor que Jesus Cristo. Se Lula pode tomar a comunhão democraticamente, no mínimo de igual para igual, né, com esse tal de Jesus Cristo, tá certo? Então, não há mais nenhum sentido, vamos dizer, do que é prioritário, do que é secundário, não há mais nenhum sentido da hierarquia de valores morais. Entramos em pleno cambalache, todo é igual, nada é melhor. Só existe e não tem melhor, só tem o pior, tá certo? Agora, nesta mesma ordem de acontecimentos, nessa mesma ordem da esculhambação geral, nós vemos aqui, na mesma revista Veja, esta matéria chamada Educação da Elite. Então, é um grupo em São Paulo, né, que se reúne e chama aqueles luminares do saber uspiano, aqueles de sempre, Renato Janine Ribeiro, Zé Miguel Wisnik, né? Zé Miguel Wisnik foi o único aluno que eu recusei, porque eu achei que ele era burro demais. Ele vinha na minha aula, dizia tanta besteira que eu não aguentava. Um dia eu falava, você vai embora, não aguento mais você aqui. Esse é o sujeito que está ensinando a elite paulista, tá certo? E o Zé Miguel que não vem a dizer que é mentira, que tem testemunho. Então leva lá o Zé Arthur Gianotti, Zé Miguel Wisnik, Davi Arrigucci, aquela mesma turminha de sempre, reúne lá umas senhoras da sociedade, não é isso? Para dar aulas digestivas, assim, de 1 hora, regadas a vinho, e diz que isso é educação da elite. Ora, isso para mim é educação da ralé. Isso aqui é educação que se dá para moleque de ginásio. O que eles leem lá? Humberto Eco, tá certo? O livro do Sêneca sobre a vida feliz. Eles leem material digestivo e leem aqueles materiais, vamos dizer que o pessoal está acostumado já no ginásio, todo moleque de ginásio hoje em dia já lê Nietzsche, né? Nietzsche e Freud, qualquer moleque lê hoje. Então, quando se chama isso de educação de elite, está tudo perdido. Quer dizer, não tem mais ideia de que a educação de elite tem que ser uma educação muitíssimo exigente, muitíssimo severa, muitíssimo pesada, tá certo? Na qual a pessoa tem que ler o que é realmente substantivo na área científica ou filosófica do seu estudo e não ficar com esta brincadeira de aulinhas regadas a vinho. Não é isso? Então, esse tipo de leitura que eles estão fazendo para a elite é a leitura que eu, aqui mesmo no Paraná, fazia com garotos de 11 e 12 anos. Uns 3 ou 4 anos atrás já começamos com isso. Quer dizer, vamos ler os clássicos, né? Então, começamos lendo os clássicos com 11, 12 anos. E não reunindo senhoras da sociedade, tá certo? E dizendo que isso aí é a educação da elite. É elite no sentido, vamos dizer, talvez indumentário, no sentido comercial da coisa, né? Que são pessoas elegantes, né? Se é instituído pessoas elegantes, então pode ser que isso seja educação de elite, mas sabe, isso só denota, vamos dizer, a degradação da palavra elite nesse país. Porque elite aqui é quem tem dinheiro para torrar em besteira, tá certo? Nas lojas da América do Norte ou da Europa. E são essas senhoras que frequentam essas aulas desses bobões. Porque, olha aquilo, o professor Gianotti não é um mau sujeito, mas ele é apenas um bobão. O Wisnik também. Tá certo? E o Renato Janine Ribeiro é aquele sujeito que acha que é feio você proibir o seu cachorro de fazer pipi no sofá, porque isso atenta contra os direitos humanos dos cachorros. E na época eu disse que o Renato Janine Ribeiro era o primeiro discípulo acadêmico do ex-ministro Magre, que dizia que a cachorra dele era um ser humano como qualquer outro. O Renato Janine Ribeiro, que é um filósofo, tá certo? Então ele aderiu filosoficamente a essa doutrina e passou a ensiná-la, tá certo? Nos bancos acadêmicos. Quer dizer, é esse ponto de palhaçada que nós estamos chegando. Mas no Brasil atualmente está tudo palhaçada. Veja aqui. E está aqui o senhor Márcio Tomás Bastos.
tá certo? Ministro da Injustiça, tá certo? Que está aqui feliz porque o Supremo Tribunal Federal, constituído todinho de amigos dele, aceitou o projeto do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que vai fiscalizar, tá certo? E manter sob ameaça os juízes do país. Você vai acabar com a independência do judiciário, tá certo? O que para esse cidadão, que foi aquele mesmo que mandou, que tão logo nomeado ministro, mandou arquivar o processo no qual ele mesmo atuava como advogado, para pessoas desse tipo, é muito bom haver esse conselho, é muito bom que os juízes fiquem todos apavorados e sejam controlados externamente. Controlados por quem? Controlados pelo que eles chamam de sociedade civil organizada, quer dizer, aquele grupo de ONGs financiado pelo exterior, associado ao PT e associado ao próprio Foro de São Paulo. É essa gente agora que vai dizer o que é o certo e o que é o errado. E se o senhor, vamos dizer, for processado uma causa que seja considerada politicamente incorreta, o senhor está liquidado. Não custa lembrar que, pouco tempo atrás, o senhor Fernando Henrique Cardoso e o senhor Cristóvão Buarque, num diálogo que foi publicado primeiro no Globo e depois, só recentemente, na Folha de São Paulo, confessavam que seus dois partidos tinham um acordo, tá certo? De criar vamos dizer, tinha um acordo estratégico e acordo ideológico, para que no fim se voltava a dominar completamente esse país, criar aqui um sistema socialista, e que para isso só faltava um último obstáculo, que era dominar o judiciário. Pois aqui, seu Fernando Henrique, está aqui, seu Cristóvão Buarque, vocês não precisam ter mais essa preocupação, está aqui o judiciário amarrado que vocês queriam, para você poder fazer o que quiser, recebe dinheiro da Farc, tá certo? Diminui os leitos de UTI para quem vocês não queiram atender, faz o que quiserem, o judiciário não vai poder fazer mais nada, isso está uma verdadeira maravilha. E está aqui o seu Márcio Tomás Bastos achando muito bom. É muito bom para o senhor, não é isso? Quando o senhor deixar de ser ministro e voltar a ser advogado, vai ser muito bom para os seus clientes, né? Então, que tenha, para quem tenha dinheiro e tenha amizade com as pessoas certas, isso vai ser muito bom. Na outra página de trás, né, da Folha de São Paulo, está aqui o senhor Antônio Hermílio de Moraes, tá certo? Dizendo que agora nós temos que crescer economicamente. Está aqui no entusiasmo de crescimento e achando tudo divino, maravilhoso, né, porque a função, né, do empresário, ou do homem rico, é apenas uma: puxar o saco do governo. Tá certo? E isto o senhor Antônio Hermílio faz com muita precisão, tá certo? Ora, quando aparece essa curriola de empresário dizendo que o nosso governo é divino maravilhoso, o que acontece? O povo, se tem alguma suspeita de que o governo é socialista ou comunista, tá certo? Deixa de ter essa suspeita. Diz, olha, está aí, tanto ele não é comunista, os empresários estão aí. É que as pessoas hoje não sabem o que é o comunismo. Imagina ainda o comunismo, como se pensava o comunismo na década de 30, que seria um regime de total estatização dos meios de produção. Ora, ninguém na cúpula do movimento comunista, desde a década de 30, pensa mais em fazer isso. Porque, quando saiu o livro do Ludwig von Mises, Socialismo, no qual ele analisava o funcionamento da economia socialista e provava a sua total impossibilidade matemática, esse livro foi muito lido pelos líderes socialistas. Não deixa de ser interessante lembrar que logo depois, quando teve a Segunda Guerra, primeiro Hitler invade a Áustria e o Mises, que era um economista conservador da Áustria, teve que dar no pé, foi para os Estados Unidos e deixou o instituto lá com todos os papéis, saiu correndo, tá certo? Não deve ter levar nada, foi para os Estados Unidos. Logo depois entram na Áustria as tropas soviéticas e elas também entram no Instituto Mises e descobrem lá a papelada do velho mestre da economia e levam tudo para a União Soviética e entregam para o pessoal do Comitê Central do Partido, os quais mantiveram isso sob segredo durante 30 anos, só eles liam. Então, quem é que mais entendia de economia conservadora, economia do Ludwig von Mises no mundo? O pessoal do Comitê Central do Partido Comunista. Ora, o Mises mostrava ali uma coisa muito simples, se você elimina a economia de mercado, as coisas não têm mais preço. Você não tem mais base para saber qual é o preço das coisas. Se não tem o preço, como é que você vai fazer cálculo de preço? Se não pode fazer cálculo de preço, fazer o planejamento da economia. Portanto, não tem economia planejada, portanto, não tem socialismo nenhum. Então, já desde aquela época,
os grandes líderes, cérebros do movimento comunista, perceberam que eles não podiam estrangular totalmente a economia privada, que tinha que resguardar uma parte, tá certo? Uma parte simplificada. Então, o que se inventou nesta época? Se inventou o atual regime chinês, que é um regime que é comunista, socialista, na administração da política, da polícia, do judiciário. O governo tem o controle total sobre tudo, mas resguarda a atividade econômica dos grandes empresários. Então, é o regime comunista, é o regime no qual só existe uma liberdade. Existe a liberdade econômica para aqueles ricos protegidos do governo. Isto é o regime comunista. O regime comunista não é a estatização total dos meios de produção. Ninguém pensa numa bobagem dessa já há muito tempo. Então, o que está se implantando no Brasil é este tipo de regime. Deixa eu dizer, o comunismo dos ricos, mas só existe comunismo dos ricos, largue de ser trouxa. Isso no movimento comunista, as pessoas que têm alguma cabeça lá dentro já sabem disso desde a década de 30. Você veja a discussão que houve entre a tese do Mises e as objeções de Eduardo Cardelli, que era o ministro da Economia da Iugoslávia, já nos anos 40. Então, a nova fórmula do comunismo é essa, é o comunismo com vantagem para a curriola empresarial que lhe esteja associado. E gente como o seu Antônio Hermílio está se prestando a isso. E estará se prestando a isso também quem quer que, fingindo fazer oposição ao governo, se associe a este pessoal do PSDB, a tucanalha, tá certo? Porque a tucanalha está intimamente associada a este mesmo processo. Mas vocês nunca esqueçam que o autor e criador do poder do MST foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, que o MST era uma titica de galinha e com o dinheiro público dado pelo FHC, ele se transformou neste monstro que é hoje. Também foi no governo FHC que se introduz a doutrinação marxista nas escolas. Tá certo? E, então, naquela época eu já percebia que havia uma íntima associação estratégica entre PT e PSDB. Comecei a divulgar aquilo naquele tempo, todo mundo dizia que eu estava louco, que isso aí era teoria da conspiração. Até que agora aparece Fernando Henrique Cardoso e Cristóvão Buarque confessando que é exatamente assim, daquele jeito que eu tinha dito. Porque outro dia eu vi a formação de um instituto, de um think tank, que se diz think tank liberal, né? Subsidiado por altos empresários, e que estava lá, então, toda a tucanalha. Né? Eu digo, agora viraram liberais conservadores, que beleza, né? Pergunta ao FHC o que ele acha disso. Então, tudo isso é feito para desviar aquela parte da opinião pública que tem consciência dessas coisas que eu estou falando e que poderia reagir, ela pode ser desviada por uma espécie de falsa oposição tucana, de modo que o poder fique sempre se alternando entre PT e PSDB, um partido comunista e outro partido social-democrata. E note bem, quando digo comunista, a pessoa imagina sempre comunista como um sujeito radical, maligno. Não, o comunista não é isso. O comunista é simplesmente o governo da China, por exemplo. Mas tudo o que ele quer é o controle total da sociedade na mão do governo representado por ele mesmo. Não precisa necessariamente ser feito por meios truculentos, pode ser por meio do engodo universal, como está acontecendo no Brasil, com a ajuda de Antônio Hermílios, porque gente como esse Antônio Hermílio, como esse empresário brasileiro, isso nasce que nem banana, quer dizer, é apenas mais um sujeito fraco, medroso, puxa-saco, tá entendendo? Que está sempre encostado no poder, todos os empresários aqui são assim, quem é que não sabe que é assim? Quer dizer, esta gente que fez algum sucesso na vida, mas que não tem mais cabeça do que qualquer carroceiro da esquina, tá entendendo? Então é apenas a ralé enriquecida. É isto que é empresariado nacional. Tá certo? Claro que há exceções. Talvez cheguem até 3 ou 4 exceções. Hein? Né? Deve ter umas 3 ou 4 pessoas assim, que sejam um pouco mais corajosas, tenham um pouco mais de senso de honra e que valorizem realmente as liberdades do capitalismo democrático. Os outros não. Os outros querem encher dinheiro, mesmo à custa de desgraçar o país. Tá entendendo? Esse Antônio Hermílio, por exemplo, ele faria, em vez dele escrever mais que não precisamos crescer, eu digo, talvez precisamos crescer, mas não precisamos crescer tanto quanto o preço do cimento. Não é isso? Seria muito interessante, esse Antônio Hermílio, nos explicar, né, qual é a relação entre o preço do cimento que é vendido aqui e o cimento, o preço médio no mercado internacional. Isso sim seria. Por que ele não escreve a esse respeito?
né? Mas parece que cimento não é da conta dele. Da conta dele são as glórias nacionais, o PT, né? A indústria da puxação de saco e assim por diante. Então, tudo isso é uma coisa profundamente nojenta. A gente cada vez menos tem vontade de comentar isso, porque não há realmente mais o que comentar. Diante de certos acontecimentos, né, o máximo que você pode fazer é dizer, olha, sim senhor, talvez vocês tenham razão. Né? Ora, eu me referi há pouco à doutrinação marxista nas escolas e hoje aqui nós temos um convidado que há muito tempo eu queria trazer, que é o Anselmo Heydrich, que é professor de geografia, colaborador do nosso jornal Mídia Sem Máscara, aliás, jornal que está entre os 3 finalistas do Prêmio IBEST. Né? As pessoas podem votar sem problema. Que ainda pode votar, quem quiser votar, vote. Quem quiser votar contra também vote. Tá certo? Então temos aqui o Anselmo logo no... Creio que um ano atrás, mais ou menos, teve uma discussão através do Mídia Sem Máscara com o Mino Carta, que é o homem da Carta Capital, que é um dos sujeitos mais empombados e vaidosos do universo, que ele acha que é um gênio assombroso, tá entendendo? E que é um cretino, tá entendendo? Um homem pseudoculto, bobão, e que se meteu a passar pito no nosso Anselmo a respeito de geografia, e o Anselmo deu-lhe um baile, mostrando que o velho Mino não entendia nada disso, como ele não entende de coisa nenhuma, exceto, né, o seu embelezamento social e pessoal. Essa é a grande especialidade do Mino Carta. Então eu vou deixar vocês aqui com o nosso entrevistado, que tem muita coisa interessante a contar sobre a doutrinação marxista através do ensino de geografia. É isso mesmo, seu telespectador. O senhor tem um garoto na escola secundária, está lá estudando geografia, saiba que 99% do que se ensina como geografia hoje é apenas desinformação comunista. Quer dizer, os caras conseguem usar geografia, mas eles usam tudo, usam até entomologia. Você pensa que está estudando mosquito? Não. Eles inventam um jeito de botar a doutrinação comunista até lá, um negócio absolutamente obsessivo, psicótico, eles só pensam nisso. Quer dizer, não tem aquele negócio do sujeito que foi fazer teste de Rorschach, e cada mancha, o médico mostrava e dizia, o que é isso? Mulher pelada. Então falou outra mancha, o que é isso? Mulher pelada. Né? Daí o médico disse, pô, meu amigo, já está com uma obsessão. Disse, não, ao contrário, você é que só fica mostrando figurinha pornográfica. E esse pessoal comunista também é isso, eles só pensam nisso 24 horas por dia, rapaz. Né? Quer dizer, você pega a sessão de moda, sim, eles são um desfile de moda, eles inventam um jeito de botar lá um negócio de Che Guevara. São absolutamente loucos. E essa gente, os seus filhos estão na mão desta gente. Isso é que se chama hoje educadores. Então vou passar aqui vocês de volta aí para a Marisa e para o Monir e o nosso entrevistado, o Anselmo Heydrich. Muito obrigado. Então nós estamos com o Anselmo Heydrich aqui para conversar com a gente e também podemos dar nosso boa tarde a ele e o nosso boa tarde ao José Munir Nasser, que está acompanhando então o Mídia Sem Máscara TV na tarde de hoje. Tudo bom, Munir? Muito bem. Tudo bem? Tudo bom, Anselmo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer tê-lo aqui no nosso programa. E começando então as perguntas, e você pode também participar, o telefone vai ficar sempre à sua disposição. Nós gostaríamos de saber, Anselmo, como se deu a evolução da geografia e o seu reflexo no Brasil. Bem, é mais ou menos o seguinte, né? A geografia já é uma coisa que existe desde a época dos gregos, só que a partir do século XIX começaram a se formar cátedras de geografia na Alemanha. E depois a sua principal rival, a França, também cria a sua própria cátedra de geografia. Beleza? O que acontece a partir daí é o seguinte: quando o mundo anglo-saxão, leia-se Inglaterra, Estados Unidos, começam a tomar a dianteira na posição econômica mundial, eles também começam a monopolizar esse processo. E criando uma geografia extremamente aplicada ao mundo prático, ao mundo dos negócios. Isso também se reflete, por exemplo, na própria academia militar. Só um pouquinho. Eu tenho um livro fantástico aqui, que provavelmente nenhum professor de geografia desse país nunca ouviu falar, né? Com algumas exceções, né? Chamado Geografia Militar. Certo? Quer dizer, em outros países, geografia tem um aspecto de utilidade. Serve para alguma coisa. Não que aqui não se faça isso. Evidentemente que se faça alguma coisa mais prática. Só que nas escolas predomina simplesmente uma massificação ideológica. Depois a gente vai comentar alguns exemplos claros disso. Todo mundo pensa que é ciência, certo? Bom, hoje em dia o que mais tem é dogma científico, né? Ciência é uma coisa que foi, uma palavra, um termo que foi extremamente prostituído no nosso vocabulário.
certo? Mas voltando à questão da evolução da geografia, no próprio Estados Unidos, contra a cultura, nos 60, etc., um pouquinho antes disso, já começava a influência marxista. Mas isso se sedimentou, e principalmente com algumas pessoas, geógrafos famosos, alguns caras até importantes, mas que depois deram uma degringolada geral, indo para esse campo aí, como David Harvey, e depois no Brasil, Milton Santos, certo? Eles simplesmente tentaram enfiar conceito de luta de classes dentro da geografia, que até certo ponto tem sentido. Agora, meu amigo, quando você vem falar em dialética, conceito não marxista, mas aplicado por Marx, ao modo dele, equivocado, diga-se de passagem. Mas quando tenta aplicar isso na antropologia, na sociologia, na ciência política, até vai lá. Mas na geografia, onde tem objetos físicos, montanha, objetos físicos, evidentemente, montanha, rio, lago, planície, planalto, e dizer que tem dialética aí, eles inventam uma coisa chamada dialética socioespacial. Nossa, que é isso? O que os caras fumaram antes, certo? O que eles beberam, certo? Então tem uma manipulação, uma inversão de fatos e uma criação de teorias que pouco dizem tem a ver com a realidade. Por exemplo, o Mino Carta aí, que é um dos caras que mais influencia o professor de geografia, porque tem professor de geografia que diz, não, eu não leio, caros amigos, é demais para minha cabeça. Mas a carta capital, o cara bota lá foto de mulher seminua, ou vestida com roupa da moda, bota uns carros importados, não é tão radical. Só que a mensagem que o cara está passando ali é em grande parte desinformação. Certo? Aí, por exemplo, veio essa revista e diz ali, o MST invade propriedade da Aracruz, no sul da Bahia. Quando o MST faz isso, ele dizendo mais ou menos assim, ele está se perguntando se as exportações de eucalipto ou de madeira são úteis e necessárias ao país. Aí o cara vira algumas páginas, está lá. Exportação do Brasil no governo Lula cresce, isso é ótimo. É um total contrassenso entre uma matéria e outra. Exportação é boa ou é ruim? Ou só porque uma outra empresa tem ligação com multinacional passa a ser ruim? Meu amigo, cara pálido, que negócio é esse? Explica direito, qual é a tua posição? Por que uma propriedade, porque a multinacional tem que ser invadida, e as outras produções, porque são dirigidas pelo governo federal atual, é boa? Certo? Então, é contraditório. E esse tipo de coisa dominou a geografia. O professor de geografia hoje não. Antes lesse Marx e lesse liberais comunistas para ter noção das coisas. Mas não, os caras leem Eduardo Galeano, as veias abertas da América Latina, que não tem precisão nos dados nenhuma, certo? Que é um monte de panfleto acumulado ali numa brochura e diz que é livro, certo? Eles leem Caros Amigos, certo? Que, por exemplo, é patrocinada pela Petrobras. Agora, ninguém diz que o programa do gasoduto Brasil-Bolívia tinha sido feito desde o governo Geisel, e até hoje a gente está comprando gás aí de botijão, coisa de país subdesenvolvido, GLP. Quem é que ganha com isso? Pensa um pouquinho. Quem é que mais patrocina todo mundo nesse país? O patrimônio nacional? Quanto é que paga de gasolina em comparação com outros países? Pensa um pouquinho. Cadê o professor de geografia para falar disso? Eu não estou falando de ser pró-Bush, pró-Kerry, pró-Clinton. Esquece isso. Esquece. Mas eu estou falando de quem é que está ganhando e fazendo pouco, tendo um monopólio. Mas caiu um monopólio legal. Mas de fato existe. Por quê? Qual empresa estrangeira vem aqui aplicar no Brasil pagando 40%, 50% de imposto sobre o refino? Mas tem que cobrar dela, são ricos. Então por que a Petrobras quer sair da Bolívia agora? Porque o movimento em direção ao socialismo, o MAS, está assumindo o poder, quer criar uma taxa, uma lei que cria uma taxa de 50% sobre os hidrocarbonetos. Ela pode sair de lá. A multinacional tem que aceitar aqui pagar isso? Discute fatos concretos, certo? Fica lendo Michael Moore, Eduardo Galeano e participando de fórumzinho em Porto Alegre, que não vai dar em nada, não, certo? Munir, quer comentar alguma coisa, Munir? A respeito disso? Quer comentar? Não? E eu vou fazer uma outra pergunta, depois tem uma perguntinha que já chegou no nosso telespectador do Munir, depois eu vou conversar com o Munir. E as pessoas que fizeram as perguntas para o Olavo na tarde de hoje, infelizmente, né, Guilherme, teve que se retirar, mas vai ser respondido, elas serão respondidas já no início do programa da semana que vem, se o Olavo estiver aqui presente, ok? Anselmo, o ambientalismo funciona como pretexto para a proliferação de ideias coletivistas? Bom, ambientalismo é uma coisa, ecologia é outra. Ecologia é ciência e tem coisa séria aí. Quando eu fiz a minha faculdade fiz licenciatura em geografia, faz tempo isso, me formei em 87, na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, né, sou de lá. Aí, uma das primeiras disciplinas que eu fiz de ecologia, introdução à ecologia, o professor mostrou um gráfico mostrando capacidade de certos ecossistemas se adaptarem e se superarem em relação, dentro de uma teoria do sistema, certos inputs,
humanos, né? Certas ações humanas. Então que a natureza não é esse corpo amorfo que de repente faz uma coisinha, o bicho treme e desmonta. Eu não estou dizendo também. Você pode fazer uma bomba atômica, colocar dentro da selva amazônica com um tempo lá de contagem para explodir, nada vai acontecer. Claro que existem limites. Agora, tem que entender o seguinte, né? Há uma série de mitos ambientalistas, que é de gente que muitas vezes nunca leu um livro de geografia, ou de ecologia, ou de biologia, e está falando aí como se fosse autoridade no assunto. Nessa época aí, que eu era simpatizante de esquerda, simpatizante do PT, gostava pra caramba de ecologismo, porque de ecologia mesmo eu conhecia pouco, fui assistir uma palestra do senhor Gabeira. Bom, aí um aluno de biologia lá no Instituto de Biociência da URGS fez uma perguntinha para ele lá, uma perguntinha técnica, que até eu que era da geografia, por mim o cara estava falando grego, sobre ecossistema. O cara não respondeu nada, disse que não tinha conhecimento sobre aquilo. Não, tudo bem. Ele pode ser um cara interessado em temas ambientais, como nós aqui, a princípio, podemos ser preocupados com o meio ambiente, qualidade de vida. Até aí tudo bem. Só que, por exemplo, o cara vai dar uma palestra sobre determinado assunto, o aluno pergunta para ele e ele não sabe responder. Tudo bem, ele está interessado em aprender. Só que me diga uma coisa, o que o senhor Gabeira já fez de projeto ecologicamente sustentável para a Amazônia, por exemplo? Simplesmente dizer que o desmatamento tem que acabar, também sou a favor. Que não tenha desmatamento. Ou que tenha um tipo de corte de madeira, correto. Mas tá vendo isso aqui, ó? Madeira. Aqui tem madeira. No estúdio aqui está cheio de madeira. Olha na sua casa, telespectador, quanta madeira tem. Nós precisamos de madeira. Então vamos acabar com a Amazônia? Claro que não. Então vamos plantar madeira. Aí chegou o ambientalista e diz, não, mas o eucalipto faz mal. Então vamos usar alguma madeira que não seja tão danosa para o meio ambiente. Mas alguma interferência tem que ter. Senão nós caímos num risco de ser hipocrisia. Ou que nem muito ambientalista faz, só um pouquinho aqui, tem um livrinho aqui. Esse livro aqui, ó. O ecoimperialismo, certo? De um ex-militante de ONG, inclusive trabalhou com Greenpeace, chamado Paul Driesen, certo? Isso aqui também, geógrafo nacional, nunca ouviu falar, mas o livrinho do Michael Moore ele tem na estante, né? Então esse livro aqui, o cara mostra como é que os grupos ambientalistas atuam na África e ajudam a propagar a fome na África. Os caras são contra transgênico. Tem um monte de cientista, certo? Europeu, americano, que quer introduzir os transgênicos na África para aumentar a produção, inclusive evitando certas pragas, sem ter que usar o agrotóxico, sem ter que usar o pesticida, que também ajuda a matar humanos e o ecossistema. Mas não, o transgênico faz mal, é comida Frankenstein. Cadê a prova? Bom, então os americanos estão tudo morrendo, porque já faz 20 anos que eles estão comendo isso. Só que tem um detalhezinho, se o mundo está tão... se o meio ambiente está acabando, como é que a nossa expectativa de vida está aumentando cada vez mais? Mas e o resto dos ecossistemas? Então leiam, por favor, esse livro é obrigatório. De um ex-militante do Greenpeace também, assim como esse aqui também atuou em ONGs. Não exatamente do Greenpeace, mas em várias ONGs. E esse que eu vou falar atuou no Greenpeace. O chamado Björn Lomborg, né? O ambientalista cético. Um calhamaço, 600 páginas, cheio de dados, mostrando que em alguns aspectos realmente o mundo não melhorou muito, mas em outros aspectos piorou, mas não tudo isso que dizem. Né? Ele mostra, por exemplo, a qualidade do ar em Londres, mostrando que é melhor do que no século XIX, devido às novas técnicas. Olha, não é a volta às cavernas, não é a volta ao paleolítico que vai melhorar o meio ambiente mundial, não. Inclusive, eu queria que o Olavo estivesse aqui para ouvir isso. O professor Renato Giannini Ribeiro fala de direitos animais. Pois bem, eu adoro animais, tenho 4 cães. Né? Ele deveria ter uma conversinha com o Jeremia, que é o meu pointer alemão, que é um cão que tem pleno senso de hierarquia, e eu não treinei isso nele, porque eu sou incompetente para isso. O bicho já veio de fábrica, assim. Porque os alemães, quando criaram essa raça, eles selecionaram animais com características que respeitavam a hierarquia. Então, ele educa os outros cães. Então, essa história de não deixar o cão fazer pipi, não reprimir ele, deixar ele fazer pipi no sofá, é ridícula. Porque isso é antinatural. Os animais têm hierarquia. Pegar um pitbull que esses malucos aí treinam prainha e botar no meio de um ambiente natural, ele morre. Porque os lobos, sabendo que o animal não respeita a hierarquia e que vai causar dano para a sua comunidade, matam ele. Então, a natureza não é esse mundo idílico com um leãozinho abraçado em ovelhinha e todo mundo pastando junto que os ambientalistas pensam, não. Tem competição, tem regulação, tem hierarquia e tem que ter defesa. Tá? E o Miguel quer comentar alguma coisa? Tá, muito bem. Então, dentro daquela perspectiva de estar aqui todo domingo, dando aos nossos telespectadores uma visão de um economista liberal,
eu queria, sobre esse assunto, dizer o seguinte, que esse é um assunto extremamente interessante, o assunto do ambientalismo, porque é nele que nós percebemos todos os problemas e possibilidades do debate sobre o bem-estar da população. Afinal de contas, a economia é uma ciência que trata da solução dos problemas materiais da vida, concretos, reais, do mundo contemporâneo. Do mundo sempre existiu, sempre foi assim. Então, uma das coisas mais interessantes sobre esse assunto é que, na perspectiva contemporânea, que está mais ou menos enviesada por esse negócio de substituir as divindades religiosas pela natureza, há uma visão de que a natureza é uma espécie de entidade idílica e perfeita que é atrapalhada e perseguida pelos seres humanos, que são, por suas vezes, uns monstros, né? Então, se você tiver um dia tempo de assistir a sessão da tarde na televisão, você vai ver que uma vez por semana, tem lá um filme que tem lá uns guris lá que tentam salvar uma floresta, no que eles são ajudados por algum urso, por algum lobo, sempre é um engenheiro florestal, o bandido, sempre é o maior de todos os males, é uma espécie de engenheiro florestal, um sujeito que quer botar lá um condomínio, um negócio assim. Então, eu acho que o que ele está dizendo é muito importante, porque ele está dizendo o seguinte, que a natureza, ela não é uma entidade apenas benéfica. Veja, não é um pequeno, mas um terremoto no fundo do mar gera 260 mil mortos na Ásia. Como terremotos como esse, já houve vários deles, houve outros maremotos, tsunamis, como queiram chamar. A natureza não é uma coisa benéfica na sua totalidade, ela é uma entidade de agressão e de compaixão. Ela tem coisas boas e coisas ruins. Então é preciso que se saiba que não há nenhum outro maior criminoso ambiental do que a própria natureza. Se você for fazer um recenseamento das espécies que existem no planeta, 90 e poucos % das espécies que já existiram foram destruídas pela própria natureza. Toda vez que há uma grande destruição de qualquer natureza, qualquer tipo, seja vulcânica, seja por um meteoro, por um objeto, né, que colide contra a Terra, ou seja, por terremotos, seja o que for, uma parte enorme da vida do planeta desaparece automaticamente. Então é preciso, em primeiro lugar, perder esse romantismo, que é um romantismo gerado pela tendência que nós temos hoje em dia, já que nós não estamos mais preocupados em divinizar alguém, uma entidade superior como Deus, então nós transferimos a nossa religiosidade para a natureza, ou seja, nós transformamos a natureza numa espécie de divindade. E sendo feito isso, então entende-se por que é possível haver uma lei como uma que há no Brasil, que diz que um crime contra um pássaro, por exemplo, é um crime inafiançável. Se você se irritar com o seu vizinho e o matar, até mesmo que merecendo ou não, tanto faz, você pode pagar uma fiança e ir para casa esperar que julguem se você fez uma coisa certa ou errada. Mas se você matar um animal, não. Então, esta santificação da natureza é uma das características modernas do mundo contemporâneo, que, perdendo completamente a ideia de apreço e de devoção a Deus, transferiu a sua religiosidade para a própria terra, para a própria esfera onde nós vivemos. E o primeiro erro que se comete é o erro de dizer que a natureza é uma entidade benéfica e nós somos maléficos. Quer dizer, esse é o princípio que não se sustenta de modo nenhum e que é o primeiro raciocínio que a gente tem que tirar para poder entender alguma coisa sobre o que está acontecendo. João Ferreira, do Centro, dá um parabéns ao programa, que está falando sobre a realidade do Brasil. Obrigada, João. O César, do Alto da Glória, pergunta para o Anselmo se é verdadeiro que a notícia que circula que nos Estados Unidos os livros de geografia mostram um mapa da América do Sul sem Amazônia? Não é verdade. Não é verdade, isso aí está provado há muito tempo, inclusive a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, olha o que se faz no nome da ciência, né? Virou um verdadeiro prostíbulo isso. Divulgou uma nota. Aí o Estadão, que é um jornal que eu acho razoável para bom, ele publicou isso, depois percebeu o erro, porque foi desmascarado o jogo, e saiu uma pequena nota se desculpando. O SBPC não.
Os nossos cientistas não, né? Com perdão os cientistas, porque eu sei que não dá para generalizar, mas aqueles que dirigem a SBPC não redigiram nota de desculpa. E tem um site brasileiro, deixa eu ver se eu me lembro, www, evidentemente, quatrocantos.com/lendas. www.quatrocantos.com/lendas. Se não me engano é isso. Então clica lá no A de Amazônia, ou B de Brasil dividido, ou F de FINRAF, que é uma sigla, está lá tudo explicadinho. Em primeiro lugar, o autor do suposto livro, que apresenta uma página na internet, não existe. Existe um paleontólogo, um outro especialista em dinossauros, mas não existe esse, parece que é David Norman. Em segundo lugar, a página dele está cheia de erros de inglês que são típicos de alguém que fala português que está tentando fazer uma adaptation, como se diz. Então, por exemplo, em vez de dizer esteja certo disso, be sure, o cara inventou um verbo, be certain. Está cheio desses erros nessa página que circula. Tem várias coisas e tem uma coisa interessante ali, porque isso aí saiu mais ou menos na época que esse sim, o presidente falecido da França, que já vai tarde, chamado François Mitterrand, falou que um organismo internacional tinha que administrar a Amazônia brasileira devido à incompetência do Brasil em apagar os fogos em Roraima em 1998. Uma palavrinha sobre isso. Na verdade, esses fogos em 1998 foram consequência da seca prolongada de 97 ocasionada por El Niño. Beleza, certo? Só que daí o jornalista lá viu na foto do satélite o tamanho da fumaça, que era o tamanho da Bélgica. E realmente é uma coisa descomunal, um incêndio num país que queima uma Bélgica inteira. Só que se é verdade o ditado que diz onde há fumaça, fogo, não é necessariamente verdadeiro que o tamanho da fumaça corresponde ao tamanho do fogo, porque a fumaça se espalha. E o tamanho do incêndio foi enorme, queimou uma área do tamanho do município de São Paulo. Mas veja bem o que ocasionou isso. Não foi o agronegócio, não foi o latifúndio, maldição dos Che Guevaras e Fidel Castro, que sempre acusou isso, embora Fidel Castro seja um grande proprietário, né? Na verdade, o que causou isso foi a agricultura primitiva de Coivara, aprendida com os índios. E daí? O bom selvagem causou um mega incêndio. E eu não estou culpando eles, pelo amor de Deus. Grande parte das manchas de cerrado que tem no sul do Pará foram ocasionadas por agricultura indígena. Eu tenho uma matéria da Folha de São Paulo que mostra o relato de um geólogo da Embrapa lançando essa teoria com bastante lógica, e eu vou comentar ela no próximo artigo do Mídia Sem Máscara, que é sobre questão indígena, certo? E eu não estou falando que o cara que pratica agricultura primitiva é culpado ou um mau sujeito por causa disso. Eu estou mostrando que justamente esses mitos ambientalistas, que a natureza não pode ser tocada e não se transforma, são muito imaginativos. Só por obséquio, eu tenho um outro livrinho aqui que também provavelmente nunca nenhum geógrafo vai se interessar muito em ler, né? Desafiando a mitologia ambientalista, né? E esse livro aqui, ele tem um capítulo muito interessante, que ele mostra que grande parte das pradarias americanas, lá onde tem os bisões, etc., foi resultado da queima que os indígenas, os Apaches, os Sioux, os Cheyennes, etc. e tal, fizeram para criar pasto, para plantar pasto e criar bisão. Queimaram as suas florestas temperadas. Então, quando a gente vê, nossa, que bonito o ambiente natural, eu não estou falando que nós temos que sair para queimando nada. Inclusive, eu acho irracional criar gado na Amazônia, porque a biotecnologia lá é fantástica, certo? Então, não vamos sair fazendo o que os índios fizeram no passado. Mas a maneira deles sobreviver foi fazendo isso. Inclusive, se eles fossem vegetarianos, como muitos ambientalistas hoje tentam ser, provavelmente a nossa espécie não estava viva hoje por falta de proteína, certo? Então, matar sim animais, mas sem tortura. Para conseguir alimento é algo nobre. Então tá aí. E o professor Hélio do Centro, essa pergunta é para o Olavo. Ele diz até o México ganha do Brasil em renda per capita anual. O Banco Mundial considera o Brasil o primeiro colocado em desigualdade social do mundo. Por favor, comentar. Parabéns pelo programa e obrigada, professor Hélio. Bom, o Brasil tem uma renda per capita mediana, o Brasil é um país mediano. O México nos venceu nos últimos anos, porque nós estamos desde 80 e alguma coisa, um pouco mais de 20 anos, naquele efeito roda gigante, que eu já expliquei aqui no programa, que é uma imagem do professor Paulo Rabelo de Castro. A economia brasileira funciona como se fosse uma enorme roda gigante, você está em cima ou embaixo, mas rigorosamente você está sempre no mesmo lugar. Então, como o Brasil está há 20 anos no mesmo lugar, em altos e baixos, digamos assim, alternando ciclos de alta com baixa conjuntura,
Então, o Brasil perdeu. Hoje nós somos o 12º PIB do mundo, já fomos o 8º, o 7º. Hoje somos o 12º ano, porque o câmbio nos favoreceu, porque no ano passado éramos o 14º, facilmente se o câmbio se desvaloriza, viramos 14º de novo. Então o Brasil tem perdido as suas posições relativas porque o Brasil não funciona economicamente. Não funciona por uma série de razões que nós já debatemos aqui, podemos ao longo do programa falar delas. Então, de fato, há um problema nisso. Nós não estamos enriquecendo, mesmo esse festejado crescimento de alguma coisa como 5% em 2004, é um crescimento muito pequeno, porque ele somado ao de 2003, dá uma média de 2 e pouco, que é menos do que o crescimento da população brasileira. Ou seja, nos últimos 2 anos os brasileiros estão rigorosamente no mesmo lugar. Além disso, ele foi menor do que a média de crescimento da América Latina. A Argentina, por exemplo, cresceu 8 alguma coisa, quase 9% ano passado. Então, o problema central é que a nossa fórmula de economia é uma fórmula que não vai nos enriquecer. E não sou eu que estou dizendo isso como se eu fosse aqui um profeta do Apocalipse, mas são os números que nos contam isso. Agora, é preciso tomar muito cuidado com esse assunto chamado desigualdade social, porque, em primeiro lugar, saiba, o senhor que está nos perguntando isso, que é difícil de medir o que seja a igualdade social. E é difícil de medir por uma razão muito simples, porque as pessoas são, por natureza, profundamente desiguais. E isso faz parte da natureza humana. As pessoas nascem circunstancialmente igual, todas elas nascem do mesmo modo, aproximadamente do mesmo modo. No entanto, as pessoas têm desigualdades extraordinárias. Elas nascem com talentos diferentes, se você quiser chamar, um mapa astral diferente, elas nascem em circunstâncias sociais diferentes. Elas passam a sua vida toda tomando decisões, e essas decisões que elas tomam as desigualam. De modo que o que há de absolutamente normal é que haja uma enorme desigualdade entre as pessoas, sim, e nunca a igualdade. A igualdade é um sonho um pouco delirante, podemos dizer assim. Não é possível você imaginar uma sociedade de iguais. Isso não acontece. Aliás, se você prestar atenção, as 3 palavras-chave da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, se você percebe, se você presta atenção, você percebe que a liberdade e a igualdade são completamente incompatíveis entre si. Porque eu não posso propor uma sociedade livre em que cada um possa tomar as medidas e as decisões que quiser, e ao mesmo tempo esperar que as pessoas se tornem iguais, porque desta liberdade nasce uma diferença de decisões, nasce uma diferença de ações que torna as pessoas, no final das contas, muito desiguais. Então, a primeira coisa é desconfie plenamente sempre da conversa da igualdade. Não é uma boa você avaliar a economia pensando em igualdade. Então, por exemplo, quando você vai para o primeiro e mais óbvio índice de medição de igualdade ou desigualdade, que é o índice de concentração de renda, os economistas criaram uma metodologia que gera um índice chamado índice de Gini, Gini escreve G-I-N-I, que vai de 0 a 1, que conta para você quanto é a distribuição de renda de uma certa sociedade. Por exemplo, um índice de Gini igual a 0 significaria o seguinte, que todas as pessoas, sem exceção, ou seja, 100% do universo, ganhariam a mesma coisa. No extremo oposto, você teria um índice de Gini igual a 1. Neste caso, uma pessoa ganharia toda a renda e as outras ganhariam 0. Essas são as duas possibilidades extremas do índice. É claro que nenhuma das duas existindo, existem 0 alguma coisa no meio. Então, quando alguém divulga o índice de Gini, divulga 0 alguma coisa. Ora, o índice de Gini apenas diz para você qual é a diferença entre aqueles que ganham mais daqueles que ganham menos. Não diz para você que essa situação que ele está revelando é a melhor. Deixa eu ver se eu explico melhor isso, para que não fique dúvidas. Você pega um país como o Bangladesh, o Bangladesh é um país que tem uma superfície 3/4 do tamanho do Paraná, mais ou menos. O Paraná tem 200 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, e Bangladesh tem 150 mil. Bangladesh, no entanto, tem 130 milhões de habitantes, enquanto o Paraná tem alguma coisa perto de 10 milhões. Então, lá existem 13 vezes mais pessoas morando em 3/4 do nosso território. O país é o delta de um grande rio, de modo que no país não há elevações. E como é um delta de um rio, associado ao
regime das monções, o país sofre enchentes desastrosas regularmente, quer dizer, todos os anos garantidamente. De modo que em Bangladesh há uma das populações mais pobres do mundo. No entanto, o índice de Gini de Bangladesh é melhor do que o nosso. Quer dizer, em Bangladesh as pessoas ganham mais parecidamente umas com as outras. Há uma ligação maior entre os níveis de renda. No Brasil, as disparidades de renda são maiores. Significa que no Brasil a concentração de renda é maior do que em Bangladesh. No entanto, ninguém mesmo, o senhor não vai querer, nem eu, nem a Marisa, nem eu, ninguém vai querer morar em Bangladesh do que no Brasil. Por quê? Porque o fato de que a renda lá é melhor distribuída não significa nada, porque você que está me ouvindo preferiria morar no lugar onde houvesse uma grande disparidade de renda, mas a sua renda fosse 1.000, do que eu só morar num lugar onde todo mundo ganha 100. Quer dizer, é melhor ganhar 1.000 do que ganhar 100. Então, a hipótese de se levar em consideração o índice de concentração de renda simplesmente para medir sucesso da sociedade é completamente inútil e ingênuo. Nunca faça isso. Então, todos os anos, os repórteres e os jornalistas ficam na situação mais problemática e do maior impasse da sua existência, porque eles recebem do IBGE uma informação de que o índice de Gini piorou, ou seja, aumentou a concentração de renda, e ao mesmo tempo os índices sociais estão melhores, julgados os índices sociais por critérios como longevidade, como quantidade de tempo que a pessoa passa na escola, etc, etc. E os jornalistas não sabem explicar como é possível uma coisa dessa. Por que é possível uma coisa dessa? Porque o índice de concentração de renda não significa absolutamente nada tomado em si próprio. Então, ele não serve para julgar um país. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque quando sai um índice como o de concentração de renda, rapidamente as pessoas que estão interessadas em produzir uma visão negativa da situação que tem ali naquele momento vão dizer que ele é revelador de um sem número de desastres e desgraças. E aí esse é o problema central. Não adianta analisar nada pelo índice de distribuição de renda, porque ele não tem nenhum valor em si próprio. É preciso olhar para um conjunto de coisas e não apenas para esse índice. Portanto, afirmar que o Brasil é um dos campeões de desigualdade social é um pouco discutível. Certamente o Brasil não é um país com grande igualdade social, seguramente. No entanto, não se pode afirmar do outro lado, assim, com essa peremptoriedade, porque, por outro lado, também é verdade que nós tenhamos uma situação melhor do que aparenta. Agora, o que é importante você entender é que não se pode nunca imaginar que vai haver alguma igualdade total, porque isso não é possível, porque a humanidade é feita de pessoas diferentes. Então, quando um economista liberal vem aqui falar com vocês, ele quer dizer isso. Olha, faz parte da nossa estrutura humana que haja diferenças entre as pessoas. Imaginar que o mundo possa ser um mundo de igualdade absoluta é um plano que o governo faz, porque o plano diz para você assim, tá vendo? Tem desigualdade. Então eu falei o seguinte, vou pegar o dinheiro de todo mundo que tem o dinheiro que eu possa pegar para acabar com a desigualdade. Mas qual é o maior gerador de desigualdade que existe? É o governo. Porque o governo, para poder fazer isso, a primeira coisa que ele faz é contratar uma enorme quantidade de pessoas que nunca mais na sua história irão sair do emprego. Isso não é uma desigualdade? Quer dizer, aqueles que estão pagando imposto podem perder o seu emprego. E eles estão sujeitos à realidade da vida econômica. No entanto, aqueles que são contratados por concurso no órgão público passam a funcionar como uma espécie de casta intocável e eles não podem nunca mais ser mexidos em nenhuma hipótese. Isso não é criar a maior desigualdade do mundo? É criar uma casta de gente escrava que sustenta a gente que em nenhuma hipótese poderá perder o emprego, que faz parte da lógica do sistema que eles sejam permanentemente sustentados pelos outros. Então, não dá para resolver o problema da desigualdade 100%. Pode resolver um pouquinho, mas 100% você não resolve. E toda vez que o governo propõe para você resolver o problema para você, no fundo, ele só está querendo criar outra desigualdade. Só que essa desigualdade é a desigualdade que favorecerá as suas custas. E o Robson, do bairro de Perdizes, São Paulo, pede para o professor Anselmo comentar sobre a demarcação de terras indígenas. Como que se dá esse procedimento? Como que é esse processo? Bom, primeiro eu quero puxar um gancho com a palavra do colega
que o governo Lula, no aspecto da distribuição de renda, foi muito bem sucedido. Primeiro ano do governo Lula, houve uma redução geral da renda total da população. Então, desse ponto de vista, houve uma maior igualdade. Quer dizer, do ponto de vista de quem defendia a igualdade da sociedade, o governo Lula não está errado. Só que de que forma, né? Quando se fala em desigualdade, só puxando um gancho com o que ele falou, tem que ver se a base do corpo social está conseguindo se reproduzir. Tem condições de residir, de morar, de consumir. Agora, uma desigualdade é produtiva. Né? Veja o caso da União Soviética com os Estados Unidos. O único setor que a União Soviética tinha capacidade de competir com os Estados Unidos era o setor bélico, porque competia com ele. O resto que ela dirigia ali dentro, como é que um país que lançou o primeiro satélite no espaço conseguia produzir um automóvel no máximo como Lada? Porque quase um automóvel. Porque um setor tinha tecnologia e no outro não. Porque naquele que não tinha competição, não era forçado até, fazia um lado. Tá bom para vocês, ó. Eu acho que tem uma coisa importante, olha, eu acho que a missão do economista liberal é, antes de mais nada, produzir uma espécie de choque de realidade. Não sei se vocês conhecem, entre as leis da física mais importantes, uma chama-se segunda lei da termodinâmica, que é a famosa lei da entropia. E a lei da entropia diz o seguinte, a entropia é uma tendência de tudo no universo, de se equilibrar. Então, para dar um exemplo bem concreto, imagine os senhores que eu tivesse aqui, ó, com um copo cheio de água quente e um copo cheio de água gelada. Passado um certo tempo, o que é que iria acontecer com os dois copos de água? Certamente os dois teriam a mesma temperatura. Amanhã de manhã teriam a mesma temperatura, não é verdade? Então, houve uma transferência daquele com mais temperatura para aquele com menos temperatura, e no final houve um equilíbrio. O nome disso é entropia. As pessoas popularmente falam da entropia como se falassem de desordem. Mas não é desordem, a entropia é um processo de equilíbrio geral entre as coisas. Bom, embora possa parecer que isso é uma coisa muito boa, na verdade isso é o contrário do potencial de sobrevivência. Porque a entropia é a regra da morte. É fácil de entender. Vejam. Por que na Terra existe vida? Porque nós estamos muito perto de um astro chamado Sol, que tem uma temperatura radiativa, né, muito mais alta do que nós. No dia em que o Sol for da mesma temperatura da Terra, nós estaremos aqui completamente mortos. A garantia de morte da Terra é o dia em que não tiver mais o Sol. Do mesmo modo, há quem propõe a teoria de que o futuro do universo, uma das futuros possíveis do universo, chama-se morte térmica. É quando todos os astros, todos os seres estelares estiverem frios, todos com a mesma temperatura. Nesse momento, nenhuma possibilidade de vida haverá. Veja, para você poder ter uma usina hidroelétrica, é preciso que você tenha uma altura diferenciada entre o início da queda da água e a turbina. Para que você possa ter transmissão de energia elétrica, é preciso que haja uma diferença de potencial entre a fonte emissora da energia elétrica e a fonte receptora. Resumindo a ópera, não é possível haver vida humana num contexto de equilíbrio, muito pelo contrário. É necessário que haja um desequilíbrio para que seja possível gerar energia, gerar trabalho e para que os seres humanos possam existir. Portanto, a ideia de igualitarismo absoluto, que é a ideia socialista, ela é, sobretudo, uma abordagem suicida. Você não consegue viabilizar uma sociedade humana gerando uma situação artificial de igualdade entre os indivíduos, porque esta igualdade não é rigorosamente possível. Ela não é nem possível e tampouco desejável. Então, na verdade, a conversa de igualdade é uma conversa absolutamente ideológica e de natureza política. Quando um político quer botar a mão no seu bolso, ele vem dizer que alguém está mais desigual do que os outros. No fundo, ele só quer aumentar a sua própria desigualdade. Ele não está interessado em resolver problema nenhum verdadeiramente, ele apenas está usando um pretexto que viabiliza e que legitima o ato de expropriação do imposto da sociedade. Certo. Você quer comentar mais alguma coisa? Aquela pergunta de São Paulo? É do Robson. Eu acabei não respondendo. Pois é, e tem várias perguntas chegando aqui sobre esse problema indígena. Então vamos começar com essa aqui. Pode ser, eu acho ótima a questão. Demarcação de terras indígenas. Pois é, Robson, né? É o Robson de Perdizes, São Robson, eu não vou ser picareta aqui com muitos professores e dizer que entendo desse assunto. Eu não sei como é que é o processo inteiro de demarcação das terras.
Mas eu sei algumas informações. Pelo que eu já andei lendo, começa com o trabalho dos sertanistas, que tomam o primeiro contato com um território indígena e procuram ver ele. A questão é a seguinte, ó, alguma coisa que pode contribuir para a tua dúvida, embora a pergunta diretamente eu não tenha condições de responder, vou ser sincero. Mas os índios brasileiros, eles representam cerca de 5% da população total do país, talvez um pouquinho menos. E a sua taxa de natalidade está crescendo. O caso específico da mortalidade aguda que tem é no Mato Grosso do Sul e bem localizado. Isso é um problema local, não estou dizendo que é irrelevante, só que não é uma coisa para os índios inteiros no Brasil, que aliás melhoraram o padrão de vida dos anos para cá. Então, 5% da população brasileira tem quantos por cento da terra do Brasil? 12%. É o maior latifúndio do planeta. Ah, então eu sou a favor de tirar toda a terra deles. Não, calma. A questão é a seguinte, tem índios, populações indígenas, que têm uma propriedade mais ou menos adequada ao tamanho da sua população e ao seu modo de vida. Agora, a questão dos Yanomamis na fronteira é complicada, porque é fronteira. E justamente por ser terra indígena, se limita à colocação de base território fronteiriço ali. Aí as Farc entram, garimpeiro entra, mata índio, porque não tem defesa. Ah, mas se colocar lá, leva a aculturação dele. Outro detalhe ideológico. Porque a aculturação é troca de culturas. Tem que perguntar em primeiro lugar para o índio se ele quer essa aculturação. A gente pergunta, mas a gente ouve falar que não quer. É? Aonde? Na casa dos amigos? Tu leu isso? Não, é verdade isso. Porque olha os Caiapó. Os caras são milionários. Alguém impôs aquilo para eles. Só que o problema é que o Brasil ele cria leis de Dinamarca, de Noruega, né? Tem que ver como é que é a nossa realidade. Porque, tipo assim, não pode ter comércio com índio, beleza, não pode ter lá madeireiro legal. Só que daí o Paiacã, que é estuprador também, uma menina de 18 anos, que era professora dele, põe lá os caras tudo legal a explorar o minério deles. Aí vai lá a Polícia Federal prende, o Paiacã manda soltar, senão bota 200, 300 índios na frente da delegacia com porrete, como botou na frente do julgamento dele depois do estupro, né? E o juiz, que já ia dar uma pena ridícula de 6 anos, foi obrigado a abrir mão dela, concedeu liberdade. Beleza. Aí não pode ter comércio. Aí vai na Austrália e vê os aborígenes. O governo aluga as terras dele para explorar minério e usa a mão de obra aborígene. Os caras ganham bem. Agora, o que acontece? Aqui não pode. Só que daí o Paulinho Paiacã coloca as índias velhas a carregar saco de semente para exportar para body shop na Inglaterra de mais de 20 quilos na costa o dia inteiro. Aí isso pode. Explorar é capitalista, mas não quer pagar. O que é isso? Está bagunçado o negócio. Eles têm que ser integrados a nós, tendo os direitos de ser humano como qualquer um e os deveres. Que é uma coisa que o pessoal anda meio esquecido de fazer de vez em quando, né? Pois é, e o César ele comentou aqui do Champagnat, na opinião dele, né? Preservar a cultura indígena é preservar o atraso. Essas áreas de reserva deveriam ser desenvolvidas. É aquilo que você falou há pouco, né? Desculpa, eu penso, é quase, não é bem isso. É tipo assim, eu acho que os índios, eles têm que optar. Tem que optar. O que eles querem? Uma tribo lá quer ficar do jeito que está? Ótimo. Agora vamos ver qual é o tamanho da propriedade. 130 mil com o tamanho de um Portugal. Calma, não, o que é isso? Eles usavam isso antes? Não, mas estão tentando compensar eles. Não, tudo bem, estão tentando compensar eles. Fazer a mesma coisa que cotas raciais aqui. Então, os negros que se dizem descendentes de faraós egípcios têm que compensar os judeus que eles escravizaram durante sei lá quantos mil anos. Então, todo mundo tem uma dívida para pagar, né? Então, a coisa é meio complicada se for por aí. Os índios entre si se matavam, brigavam. Um grupo deles tem que compensar o outro também. Não, eu acho que eles têm que ser bem atendidos, tem que ter o território deles correto. Tá? Agora, eles têm que optar pelo modo de vida deles. Na medida que o índio quer ter helicóptero, quer ter avião bom no motor, como o Paulinho Paiacã pegou e fugiu da área onde ele tinha feito estupro com a ajuda da esposa dele, né? Na medida que ele tem todos esses benefícios de um capitalista, então ele tem que agir como tal na nossa sociedade capitalista, com direitos e deveres. Agora, se ele quer ser índio, quer ser inimputável, né? Como um rapaz, como uma pessoa com deficiência mental também perante a Constituição, então ele não pode desfrutar dos benefícios de uma sociedade capitalista normal. O que ele quer ser? Quer ser índio ou quer ser cidadão brasileiro comum? E vamos parar com essa história de dizer branco, né? A maior parte dos brasileiros não são brancos. Somos uma nação mestiça, na maior parte. Então, os brancos fizeram isso com os índios. Engraçado isso, né? O bandeirante que foi lá caçar índio, era mestiço de branco com índio. Vamos parar com essa história. Quem mais vendeu o escravo africano para o Brasil eram os próprios africanos do litoral que faziam isso em troca de cachaça, especiarias e armas.
Então, vamos, já que é para culpar todo mundo, fazer um julgamento aqui, então vamos botar todos os podres para fora e dar um nome aos bois, tá? Não para com essa história de que é só europeu que é malvado. Claro que a Europa tem seu naco de culpa, como todo mundo tem no cartório, né? Diga, Noninha. Eu acho que tem aí nessa história uma coisa muito importante, que é assim, há uma série de impossibilidades envolvidas no assunto indígena, que é, em primeiro lugar, a ideia de que os índios possam ser vistos como uma entidade à parte do país, quer dizer, como sendo uma entidade isolada da sociedade, que é o conceito da reserva, ele é uma ideia muito ruim, porque ela implica em dois problemas simultaneamente. O primeiro problema é que ela é extremamente desumanizante dos índios, porque você os transforma em animais de jardim zoológico. Quer dizer, na hora em que você cria uma reserva, você está mais ou menos criando uma situação assim, olha, essa gente aqui é meio bichinho, aí os suecos vão vir aqui tirar fotografias e filmá-los, nós vamos deixar que vocês tirem fotografia. Então, em primeiro lugar, é que ela é absurdamente insustentável. Você não vai conseguir fazer isso no futuro. A segunda razão pela qual é insustentável é que você não pode ter uma sociedade com dois caciques. Quer dizer, como é que pode ter distinto do poder que o rodeia? Ora, se tem um cacique, se tem um presidente da República, é um presidente da República. Então você não pode ter um poder político separado desse poder individualizado, ou seja, imune ao poder maior do cacique maior, que é o presidente da República. Ou seja, ele também não é sustentável do seu ponto de vista político. E depois, no final das contas, se você vai a qualquer lugar indígena, onde há uma população indígena forte, que é o caso do norte do Brasil, você não sabe quem é índio e quem não é. Que é o que ele está dizendo aqui. Quer dizer, todo mundo tem cara de índio. Qual é a diferença que tem de um sujeito que anda com a camisa do Flamengo e que está fora da reserva e o outro que está lá dentro com a camisa do Flamengo? Eles usam até a mesma cara, são primos, um é cidadão brasileiro, o outro não é. Ou seja, por mais que seja uma coisa dolorosa dizer isso a vocês, não dá para você preservar as culturas dessa maneira pura, porque isso nunca foi possível sobre o planeta. Então veja, o Brasil é composto de um sem número de etnias diferentes, e essas etnias mantêm as suas lembranças. Então os alemães fazem o seu baile de chope, os poloneses fazem lá suas danças típicas, os italianos fazem lá a festa da polenta, e os índios farão também as suas festas lá, que nunca deverão ser proibidas ou constrangidas. Mas, no fundo, tem que virar todo mundo brasileiro. Então, enquanto a gente não enfrentar este fato de que, no fundo, somos todos brasileiros, e não adianta ficar com esse purismo preciosista, a título de que nós perderemos sutilezas e matizes dessas culturas, é verdade, nós perderemos matizes e sutilezas. No entanto, talvez não exista outra possibilidade para o modo como a história funciona. Quer dizer, veja, o que nós somos, nós brasileiros? Nós somos o resultado de uma tribo que morava na Península Ibérica, que foi conquistada pelos romanos e que nos ensinaram a falar uma língua que é uma espécie de dialeto do latim. Quer dizer, nós somos o resultado de um processo de conquista globalizante, pode-se até dizer assim. Não há outro modo de fazer, não há como preservar estas culturas individualizadas num contexto das viabilizações do mundo moderno. Não dá para fazer. Então, é preciso que o assunto do índio fosse tratado com muito mais pragmatismo, com muito mais responsabilidade. Transformá-los em animais de jardim zoológico, que é o que se quer fazer com esse processo de reserva, é uma espécie de maldade profunda com uma cara humana. Então, nós temos que deixar de fazer essas maldades com uma cara humana. Índio não é animal de jardim zoológico. Índio é um sujeito que tem carteira de identidade, tem que ir para a escola, tem que torcer para o time X, para o time Y, tem que virar brasileiro de todo jeito. Não tem saída fora disso. Qualquer fórmula que seja essa é uma fórmula má, porque você vai produzir uma discriminação negativa contra essas pessoas, pensando que eles fazem um bem. Tá. Posso discordar 1% do que tu disse para concordar com 99%? Claro. Sou totalmente a favor da globalização econômica, certo? Claro, sendo via de mão dupla. Redução de tarifas, basicamente. Tá? Eu gosto muito de música, e tem muita coisa de vários tipos. Daí eu comprei lá uma coleção de CD, quando o dólar estava barato, eu gastei muito dinheiro com isso, né? Já está mais difícil. Mas daí eu comprei lá uma coleção de CD de música étnica. E tem coisa assim que eu adoro, tem coisa que é difícil para eu ouvir, e não quer dizer que eu vou ter que aprender a gostar, mas eu ouço lá mais o caráter antropológico para entender e conhecer.
Aí tinha um disco lá que eu comprei de música do Marrocos. E eu comecei a ler aquilo ali, que tem um cartezinho explicando a origem da música, e dizia uma coisa muito interessante. Esse tipo de música está morrendo. Eu comecei a ler e pensei que o cara ia falar da globalização. Sabe o que estava matando esse tipo de música no Marrocos? Fundamentalismo religioso. Por quê? Não pode ter dança com nenhum grau de erotismo. Então aquele tipo de música que era para dançar, não pode mais, proíbe. Mas aquela sociedade já era islâmica, mas não fundamentalista ou totalitarista, no sentido de querer a cultura religiosa na cultura toda. Tipo assim, aqui no Brasil a gente tem a cultura religiosa, Sim. nós temos cultura de festa que não está necessariamente ligada à religião. Então, por exemplo, a globalização econômica, ela pegou isso aqui, levou lá para um selo de Nova York que fez o disco, manufaturou no Canadá e eu no Brasil comprei. Se não fosse essa globalização, eu não queria saber disso aqui. Outra coisa, quer ver, bem antes da globalização dos anos 90 mais forte, Bossa Nova. Quando surgiu, os críticos nacionalistas diziam isso aqui não é música brasileira, isso é americanismo. Por quê? Porque tem jazz. Hoje em dia, lá fora, quem é que gosta de Brasil, certamente fala em Bossa Nova, que é uma coisa que eles admiram. E é resultado de jazz com samba. E é bom. Mas tem dedinho americano, não gosto dos Estados Unidos, então não gosto de Bossa Nova. É ideológico. Agora, se o cara pensar assim, o cara não vai gostar de blues, que é uma coisa maravilhosa. Que é música afro misturada com elementos country. E resultou, entendeu? Então a globalização, troca de culturas, resulta em coisas novas. E isso é a dinâmica da cultura. Se a gente vai ser purista, vamos bater coquinho, vamos fazer música de índio. Eu já comprei música de disco de música de índio, é isso mesmo. Não estou avacalhando, não. Não estou sendo preconceituoso, não. É isso mesmo, vamos bater tamborzinho e sem querer ser preconceituoso. O bom é quando as culturas trocam, há uma cruza de informação. Me empolguei. Então vamos continuar aqui. Imagina. Me empolguei. Olha, a Soraya do Bacaxiri, pedagoga. Agora vamos falar você agora como professor, hein? Acho que o ensino de geografia é muito deficiente na quinta, oitava série, que na tua casa é professor de cursinho, é isso? Mas eu já trabalhei com sexta série e oitava. Então ela diz assim, que ela acha o ensino de geografia deficiente na quinta e oitava e que de primeira a quarta série o ensino de geografia quase não existe. O que o senhor acha disso e como podemos mudar esse quadro? Eu acho que geografia para... Bom, eu nunca trabalhei com quinta série, então não me sinto seguro para falar. Mas eu trabalhei um semestre com sexta série. Foi uma espécie de tormento para mim, porque eu estou acostumado com marmanjo, mas tipo assim, são muito carinhosos e tal, mas é outra coisa, é outro universo. Mas eu acho que não tem que se ensinar para eles, nessa fase, bloco econômico. Não tem sentido isso. Tem que ensinar para o garoto o que é um bairro, o que é norte, o que é sul, por que no inverno o sol está mais inclinado e por que no verão, de repente, faz menos sombra. Essas coisas, para ele começar a ver o mundo dele de um modo um pouco mais detalhado, ou ajudar a ver, né? Porque a criança é imaginativa, ela vai te dar um banho em muitas coisas. Agora, depois, mais tarde, fazer essa discussão. O que acontece? Qual é o nome da telespectadora, por favor? Soraya. Soraya, o que acontece? Eu vou dizer porque eu sei como é que os caras fazem, tá? Eu não vou dizer que é 100%, porque eu não quantifiquei isso. Mas o professor que escreve o material, geralmente, ele ganha muito dinheiro. Ele ganha percentual sobre a apostila vendida. E o cara trabalhou com o terceiro ano do segundo grau ou trabalhou só no pré-vestibular, que tem vários pontos positivos e tem alguns negativos que eu conheço bem. E o que o cara faz? Escreve material didático para primeiro grau. Mas eu não sei cadê ela. Escreve aí, vai. Ele pega, corta, simplifica. Tá bom. Hoje em dia com o computador ficou mais fácil. Antigamente eu vi os caras fazendo isso, antes do computador ser popularizado, um cursinho que eu trabalhei lá em São Paulo, que eu não vou dizer o nome, não sou bobo, né? Mas os caras recortavam e colavam numa folha em branco. Isso, eles começaram a pegar esse know-how, porque dava aula no extensivo. Daí para fazer material para o semi faziam assim. Para fazer material para o intensivão fazia assim. Para fazer material para tarde e justificar o preço maior da manhã, eles tinham que dar uma empobrecida no material da tarde. Aí os caras pegaram esse know-how e fizeram para o primeiro grau, que agora... Não pode falar primeiro grau, ensino fundamental, não é a mesma coisa. É isso. E o Marcelo da Guaveira, ele pergunta por que a geografia dá mais ênfase ao físico do que ao humano? Será que a sociologia não tomou esse lugar que deveria ser da geografia? Marcelo, né? Marcelo. Desculpa, mas eu vou discordar do colega, porque, na verdade, eu, quando fui fazer geografia, eu adorava, eu estava em dúvida entre biologia e sociologia. Totalmente diferente. E a geografia, de certo modo, contemplou essa intersecção.
Quando eu fui ver, ela estava dominada pelo marxismo. E nada contra estudar Marx. Aliás, eu acho que tem que ser estudado. Mas vários outros, coisa que eles não têm feito. Certo? Então o que acontece? A geografia física, nos anos 80, teve uma crítica dura, pesada dos marxistas. Eu cheguei a ver na minha faculdade colega falando assim, não, minado hoje, acho que foi daí até que tiraram o refrão da música, está tudo dominado, hegemonizou tudo, é tudo capitalista, não tem lugar do mundo que seja diferente. Os pinguins lá da Antártida devem investir em Wall Street, não sei. Mas é tipo assim, está tudo dominado, então vamos estudar o capital que a gente já sabe tudo sobre o mundo. E a cultura, e a Turquia, a diferença com a Arábia, as culturas e o relevo e a dinâmica, tudo isso que é maravilhoso, que faz com que muitos profissionais, advogados, economistas, médicos sejam geógrafos diletantes. Pô, faculdade que eu queria fazer, o cara vai fazer depois como segundo curso, ele se decepciona, sai de lá horrorizado. Entendeu? Então, não, desculpa, mas eu tenho que discordar. A geografia física, hoje em dia, nos anos 90, por causa da ecologia, ela teve um certo revival, mas o que predomina é o humano e de um caráter bem específico, marxista. Às vezes o cara inventa um rótulo diferente, pensamento autonomista, põe aí um filósofo anarquista chamado Cornelius Castoriadis, diz que não é marxismo, mas a maneira de pensar, dialética, classes sociais e marxismo pobre, né? Marxismo leninista, que é pior do que o marxismo original, que confronta países ricos com países pobres, primeiro, terceiro mundo. A cabeça deles é essa, as categorias que estão lá. Lê os livros, está lá. Às vezes muda o detalhe, mas é tudo a mesma coisa. E o Raimundo pede para você explicar a diferença entre as duas Amazônias, a Amazônia legal e a outra. A Amazônia Legal é uma criação, é uma definição dada pela Sudana, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que seria, por exemplo, uma área definida como sendo Amazônia, enquanto que, na verdade, o ecossistema amazônico não é um ecossistema, é um bioma, ou seja, uma fusão de ecossistemas, de sistemas ecológicos que se autossustentam e que vai para além do próprio Brasil, pega praticamente, no mínimo, um quarto da América do Sul. A Amazônia mesmo é um bioma, um conjunto de vários ecossistemas maior do que o que está no território brasileiro. A Amazônia Legal é aquilo que a Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, define como sendo a Amazônia brasileira. Mas, por exemplo, pode sair do norte do Mato Grosso, um pouquinho mais para o sul, ainda haver árvores amazônicas. Mas se a gente terminou o limite do que a Sudã define como Amazônia, já não é a área de atuação dela, não é a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma definição mais jurídica do que ambiental, por assim dizer. Uhum. Agora tem uma aqui que é para vocês dois. José Carlos da Mercedes pergunta, só quero ver se eu entendi aqui essa pergunta. A quem interessa a globalização? O pobre está cada vez mais pobre. Na questão do álcool e do ferro, no qual o país é autossuficiente, por que não existe uma tributação para a saída desses produtos para que a população possa pagar preços mais a menos? Deu para entender? Cada vez mais pobre. Vamos lá. Olha, então, são várias coisas, né, numa mesma pergunta. A primeira informação importante que você deve receber é o seguinte: não é verdade que os pobres estejam cada vez mais... essa sempre foi o principal bordão de todos os profetas do Apocalipse. Então, você pega a história dos profetas sinistros, como Malthus, depois do Malthus houve o Clube de Roma, depois houve o Paul Ehrlich, depois do Paul Ehrlich teve agora recentemente o Instituto Zeri. Todos os grandes profetas do Apocalipse apareceram com essa ideia de que o aumento da população iria aumentar a pobreza no mundo. E isso não é verdade. Olha, o planeta tem 7 bilhões de seres humanos, quando em 60 e alguma coisa, 70, o Clube de Roma, que reunia os mais importantes pensadores do mundo, jurava que não poderia ter nunca mais do que 4 bilhões. Por que nós temos quase 7? É porque o ser humano é especialista em resolver problemas econômicos. Então, os seres humanos encontram soluções. A globalização, ela não gera pobreza. O que a globalização faz? Ela é redistribuir as forças econômicas do mundo. Porque pensa bem aqui no nosso Brasil aqui. Quando a globalização era menor e o Brasil estava, então, de certo modo, protegido contra os ofertadores estrangeiros, você, quando queria comprar um carro, comprava um carro feito no Brasil. Quando você queria comprar uma torradeira, só tinha torradeira nacional. Quando você queria comprar um CD, só tinha CD feito no Brasil. Quando era assim, o que acontece? Havia um determinado padrão de competição que se estabeleceu aqui, um certo equilíbrio entre competidores, que foi completamente destruído quando você abre as portas, os portos,
e permite então que os fabricantes das outras partes do mundo, com tecnologias diferentes, com técnicas diferentes, venham aqui e ameacem aquelas posições consolidadas. Então a sensação que você tem na globalização é de que há um grande distúrbio econômico, de fato há. Isso é absolutamente verdade. A globalização gera uma grande desarrumação econômica em que aqueles que estavam dando certo começam a dar errado e vice-versa. Mas ela não é em si uma entidade geradora de miséria. A quem que interessa a globalização? Ela interessa sobretudo ao grande capital, aquilo que se chama novamente de metacapitalistas. Aqueles capitalistas que já não cabem mais nos seus países de origem e que obviamente preferem que o mundo tenha uma enorme liberdade comercial. Bom, ela faz parte de algum outro projeto? O Império Americano, de certo modo, gosta da globalização. Os Estados Unidos acreditam que pela liberdade dos negócios nasce a liberdade política. Então ela é apoiada por uma série de forças muito grandes, mas ela não é necessariamente um mal. Ela tem coisas boas e tem coisas ruins. A coisa melhor da globalização é o fato de que ela baniu a inflação do mundo. Não há mais inflação no mundo, no Brasil também não há, porque por mais que você queira aumentar os preços, a concorrência entre ofertadores é tão grande que ela destrói qualquer potencial, qualquer possibilidade de aumentar preços. A globalização melhorou a vida econômica dos indivíduos. Agora, ela é tumultuada e gera, no primeiro momento, um grande problema de sobrevivência de indivíduos. Nós precisaríamos de muito mais tempo para falar sobre isso, né? E estamos mais ou menos terminando, né? Nós temos 3 minutinhos ainda. 3 minutos. Eu não sei, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu tenho um comentário que eu acho muito interessante sobre essa questão do empobrecimento da população. Na época que o presidente dos Estados Unidos era o Clinton, teve um crítico do sistema deles, muito feroz, igualmente desprezível, um cara chamado Noam Chomsky, que disse que os Estados Unidos estão ficando cada vez mais pobre com a globalização. Inclusive esse cara é um dos caras, esse sujeitinho aí, esse Noam Chomsky, é um dos indivíduos mais citados nas provas de geografia quando fala de globalização. Para vocês verem como é que está o vestibular. Mas ele falou que os Estados Unidos estavam empobrecendo com a globalização. Aí um economista lá disse assim, ó, 50 anos atrás, a classe média americana, isso mais ou menos por 1990, 50 anos atrás, a classe média americana, 80% deles não tinham automóveis, não tinham telefones, mas tinham casa popular e tinham água em poço, porque tinha uma grande parte da população que morava na zona rural. Hoje em dia, não, é 50%, desculpa, é que eu não estou lembrando as estatísticas. Metade da classe média não tinha esses benefícios. E hoje em dia, 80% dos pobres têm casa alugada, tem telefone, que é um bem básico, tem carro e tem emprego ou seguro-desemprego. Então, se tu chegasse para uma pessoa, isso é muito interessante, ele falou, e perguntasse para ela se ela queria uma máquina do tempo, chegasse no passado, perguntasse, tu quer ir para o futuro e ter carro, ter casa, ter telefone, televisão, que tu não tem hoje? Ah, quero sim, vou na hora. Só que lá, dentro da estrutura social, vai ser considerado um dos mais pobres. Aí a pessoa, opa, então não quero. Por que isso? Porque é um dado psicológico. Nós sempre nos comparamos com os outros, não com nós mesmos. Não como a gente evoluiu. Então a gente não vê que no supermercado, 10, 20 anos atrás, tinha muito menos variedade no mercado. E que hoje em dia tem menos dinheiro para comprar porque tem muito mais coisa. Agora pensa na cesta básica, que o feijão. Claro, hoje em dia eu não tenho dinheiro para comprar o carro do ano toda hora que eu quero. Óbvio que não. Mas para aquilo que meus pais compravam, eu estou muito melhor. E isso, pensa bem, a sociedade brasileira está 40% com sobrepeso. Por isso é importante ter o fome zero. Claro, né? Imagina, vamos ficar todo mundo mais satisfeito. E aí está vivendo cada vez mais, a expectativa de vida está aumentando. Aí a média, sim, mas a média pega a maioria, né? O problema é que o pessoal de geografia não gosta de fazer conta, né? Então eles não dão muita atenção para a aula de estatística. Porque para fazer média, eles dizem, média, só que é a maioria, né? Marcelo, você vai ter que voltar aqui, não falamos sobre vestibular, não falamos sobre ensino, não deu tempo, você vai ter que voltar. Muito legal mesmo. Trouxe mais livro aqui fazer propaganda. Mas acho que chegamos ao finalzinho, né, Mania? Pois é, então eu acho que o assunto de globalização é tão importante que eu prometo, se houver interesse dos perguntadores, discuti-lo com profundidade aqui no próximo encontro. Então eu queria aqui, em nome do Olavo de Carvalho, que não está conosco nesse momento, agradecer muito
e convidá-los para estar aqui no próximo domingo, às 3 horas da tarde, para mais um programa de insolências, mídia sem máscara. Muito obrigado, Anselmo. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Loja